Então, bom dia, pessoal. Nós estamos reunidos aqui hoje, nessa manhã de terça-feira, com o doutor José Mário Neves. José Mário é psicólogo, trabalha na Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, é doutor pelo Programa de Psicologia Social Institucional da URGS e é um parceiro dos nossos trabalhos, né, pelo NPistas, que é o grupo de pesquisas, né, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social Institucional do Instituto de Psicologia da URGS, que é composto, então, por bolsistas de iniciação científica, por pesquisadores em nível de mestrado e doutorado, o NPistas, né, Núcleo de Pesquisas, Instituições, Subjetivação e Trabalho em Análise. E hoje, então, nessa manhã, nós nos reunimos, alguns membros desse grupo estão aqui hoje para conversar, então, com o José Mário, que vai tratar conosco de um tema que é caro ao nosso grupo de pesquisa, né? Que é o tema do trabalho como atividade. Então, a partir das ideias desenvolvidas por ele no livro Trabalho e Gestão, na perspectiva da atividade, o José Mário vai, no primeiro momento, apresentar algumas ideias a respeito, né, do que implica nós tomarmos o trabalho como atividade, quais os desdobramentos para a gente pensar a gestão, os processos de gestão do trabalho, e, na sequência, nós vamos, então, abrir um pequeno debate, né, trocar algumas ideias, trazer algumas questões, tentar associar os aspectos que o José vai tratar com a nossa experiência, né? No meu caso, como posso trazer e penso em pensar, né, algumas questões relativas ao próprio trabalho docente, o exercício do trabalho docente, trabalho pesquisa, podemos pensar sobre o trabalho dos psicólogos, das psicólogas e nas diferentes inserções, né, que as pessoas que estão aqui hoje reunidas têm, né, nos diferentes segmentos de políticas públicas. Então é isso, tá? Vamos começar. Zé Mário, a palavra então está contigo. Bom dia a todos. Bom dia, Fernanda. É um prazer, então, estar com vocês aqui e poder trazer alguma coisa que eu produzi no meu livro e na minha pesquisa de doutorado, onde eu tento entender o processo de gestão a partir da perspectiva da atividade. Eu procurei fazer uma construção que fosse lógica para tentar fazer com que a gente consiga pensar o que é o trabalho do ponto de vista da atividade. Pensar, a gente sabe que não é um exercício fácil, a gente está acostumado, na verdade, a não pensar, como diz Deleuze, a gente está acostumado a repetir. Até por uma questão de fisiológica, o nosso organismo ele se desenvolve a partir de automatismos. E pensar é um exercício, então, que exige uma certa ruptura. Eu vou tentar com vocês aqui produzir o pensamento. Vamos ver, então, a que ponto nós conseguimos chegar. Nosso ponto de partida é entender o Taylorismo. E logo vocês vão entender por que eu estou partindo do Taylorismo. O que é o Taylorismo para a gente constituir um ponto de partida para o pensamento? O Taylorismo ele se caracteriza por algumas tecnologias de gestão. Como dizia Foucault, a gente tem que produzir, digamos, a sociedade disciplinar quis produzir um corpo dócil e disciplinado, para que esse corpo fosse produtivo. E o Taylorismo é o ápice desse trabalho disciplinarizado. Ele tem como tecnologia de gestão 3 grandes características, assim, entre as várias que eu destacaria. É o controle de tempos e movimentos, a fragmentação e especialização das tarefas e a separação entre planejamento e execução. O que essas 3 técnicas ou tecnologias de gestão já nos demonstram? Ele é um método de gestão centrado na ideia de tarefa, ou seja, a tarefa é elaborada por quem planeja e deve ser executada pelo trabalhador. Em síntese, o que nós temos aí? O que é a tarefa? A tarefa é a prescrição de algo a ser feito por outro.
Por isso, o Taylorismo ele chega a um nível de especialização de pensar o controle de tempos e movimentos, a tentativa de que essa prescrição ela se ajuste nos mínimos detalhes, a tentativa de que o trabalhador fique controlado por um externo, por uma prescrição externa, num mínimo gesto. Então, essa é a lógica do Taylorismo. O que nós temos aqui? Nós temos aqui, na sua máxima especialização, a noção de trabalho prescrito. O trabalho prescrito é exatamente isso, um trabalho que foi formatado, definido, fora do seu trabalhar, um trabalho definido por outro. Então, esse é o primeiro conceito que eu quero destacar, o conceito de trabalho prescrito. Um planeja, concebe o trabalho e vai ser executado pelos outros. O trabalho, ele não é pensado, não é projetado, não é concebido por aquele que trabalha, e sim fora daquele trabalhar. Então, aqui eu acho que o primeiro conceito importante, trabalho prescrito, e a primeira questão que eu quero, então, reforçar. Ao longo da minha exposição, eu vou destacar as grandes questões dessa caminhada do pensamento, que é a questão seguinte: qual é a alma do Taylorismo? Qual é o espírito desse modelo de gestão? A alma do Taylorismo é a tentativa de submeter o trabalho absolutamente à prescrição. Ou seja, a tentativa de conter qualquer desvio e qualquer variação. Isso é o trabalho prescrito. Essa é a alma do Taylorismo. Então, essa é a primeira noção importante da gente ter. O que é trabalho prescrito e qual é a essência do Taylorismo, que é a tentativa de submeter absolutamente o trabalho à prescrição. Nós temos isso como a forma como o trabalho era pensada até meados do século XX. Até meados do século XX, isso era a única visão que se tinha do trabalho. O trabalhador tinha uma tarefa e que era uma prescrição que tinha que ser executada. Só na segunda metade do século XX, com o surgimento da ergonomia, começa a surgir uma outra forma de pensar o trabalho, uma outra forma de ver o trabalho. Uma forma de ver o trabalho que sai da noção da tarefa, que muda o foco de observação. Não é apenas a prescrição que tem que ser observada, mas o olhar tem que olhar, digamos, se deslocar e se desloca para a atividade realizada. Então, esse deslocamento do olhar, da prescrição, ou seja, da tarefa, para a atividade efetivamente realizada, nos traz o segundo conceito, que é o conceito de trabalho realizado. Então, aí já tem uma grande novidade. Uma novidade que faz surgir, que dá visibilidade, que ilumina algo que tinha ficado escondido ou ficado na sombra durante todo o tempo, que é a distância entre o trabalho prescrito e o trabalho realizado. E com isso, surge uma compreensão de que, inclusive, o trabalho prescrito não pode ser realizado absolutamente, ou na sua totalidade. Então, o surgimento de uma distância entre o trabalho prescrito e o trabalho realizado é a grande novidade que a economia nos traz, isso na segunda metade já do século XX. Mas então agora eu destaco uma terceira questão. Mas por que o trabalho prescrito não pode ser realizado? Se nós, para respondermos essa questão, nós vamos entrar no nível maior já de complexidade e de compreensão do que nós estamos falando. O trabalho prescrito, ou seja, a norma, a prescrição é uma norma, o Schwartz define como normas antecedentes, ou seja, as normas já que antecedem o trabalho, já foram definidas anteriormente. O trabalho prescrito ou a norma, ela não pode ser realizada na sua totalidade,
porque a norma é sempre genérica, né? Ela é atemporal. E o trabalho é sempre realizado numa situação concreta, numa situação singular, ou seja, uma situação sujeita a incidentes e variações. Guilhem, nesse sentido, tem aquela formulação clássica: o meio é infiel, ou seja, o meio ele é sujeito a um conjunto de imprevisíveis que a todo momento emergem do real. Para ser efetivo, então, o trabalhador ele tem que produzir uma série de ajustes, de adaptações, de articulações, ou seja, ele tem que tomar uma série de iniciativas para dar conta dessas variabilidades, desses incidentes, dessas variações que o meio, a todo momento, impõe ao trabalho. Isso nós vemos em qualquer situação, por exemplo, um serviço de saúde. Tem uma equipe trabalhando e, num determinado dia, um funcionário fica doente e, sem aquele funcionário, a equipe tem que redefinir suas tarefas, tem que haver uma redivisão de tarefas. Isso exige uma série de ajustes, porque aquele funcionário que ficava só na sala de vacina, naquele dia ele vai ter que ficar na vacina, mas vai ter que dar conta um pouco da recepção. Então, há uma série de ajustes que a todo momento tem que ser feito. Por exemplo, chega um usuário agitado no serviço de saúde. Não tem como o serviço de saúde continuar trabalhando da mesma forma, porque aquele funcionário agitado, um funcionário muito agressivo, exige um certo manejo. Então, algumas pessoas têm que se deslocar e, junto com a sua tarefa que elas têm que fazer ordinariamente, elas têm que dar conta desse inusitado que apareceu ali. Ou então a fila de vacina está muito grande e começa a haver tumulto na fila. Então, além da tarefa de vacinar, os vacinadores têm que se ocupar da gestão daquele descontentamento que emergiu ali e que não fazia parte, digamos assim, da prescrição do vacinar. Faltou algum insumo, por exemplo, atrasou a remessa de material para curativo ou para sutura. Aquilo ali chega para o serviço de saúde como um imprevisível do real que tem que ser gerenciado. Então, o que nós temos? A norma, ela nunca dá conta da vida, porque a vida está sujeita a essa série de imprevisibilidades, de variabilidades. Por isso, o prescrito não pode ser realizado tal qual ele foi concebido. O real impõe variações, desestabilizações a todo momento. Nós vamos voltar um pouco mais a essa questão, já no outro nível de complexidade, quando nós formos discutir sobre o que é a norma e como é que ela opera no processo de gestão. Bom, as variabilidades do real exigem que o trabalhador faça ajustes a todo momento, ou seja, que ele tome iniciativa, que nós chamamos, que nós dizemos, então, entrar em atividade. O trabalhador tem que permanentemente entrar em atividade para dar conta desses inusitados que o real impõe ao trabalho. Mas quando ele faz isso, o que ele está produzindo? Ele está produzindo essa distância entre o prescrito e o realizado. Cada vez que o trabalhador entra em atividade para dar conta do inusitado, ele produz um deslocamento entre o que estava prescrito, o que estava previsto, e o que efetivamente ele teve que realizar para dar conta daquela situação. Esse entrar em atividade, ou seja, essa atividade, é a parte viva do trabalho. É ali que nós temos a invenção e a criação. É nesse momento que o trabalhador faz uso de si por si. Porque quando ele está executando o prescrito, ele está fazendo uso de si por outro. Ele está executando o que foi concebido por outro. Então, ele está fazendo uso de si pelo outro. Mas no momento que o prescrito, isso que o outro projetou, não dá conta, ele tem que responder por si aquele inusitado. Então, naquele momento, ele começa a fazer uso de si por si. Então, aqui nós já temos mais duas noções importantes. Uso de si pelo outro e uso de si por si.
o Schwartz, que produziu esses conceitos, que são muito ricos para a gente pensar o trabalho. Então, o prescrito, o que é? Quando o trabalhador está executando o que está na prescrição. Ele está fazendo uso de si por outro. Outro que concebeu aquilo, outro que foi sujeito daquela produção, faz com que o trabalhador seja ali um mero executor. Mas no momento que essa prescrição não dá conta, o trabalhador tem que, por si, responder aquilo que surgiu de novo na realidade. E aí ele passa a fazer uso de si por si. Então, o prescrito é aquele que já está dado e já foi criado por outro. E a atividade é a busca da solução, é a solução inventada pelo próprio trabalhador naquele momento. É a criação em ato. Vamos, então, a uma quarta questão para dar um passo a mais nessa construção. E como é que nós definimos essa atividade de ajuste que o trabalhador tem que fazer a todo momento para dar conta dessas variabilidades do real? Qual é a natureza dessa iniciativa do trabalhador? Iniciativa que se impõe em gestão. A gestão é a atividade que se impõe a todo trabalhador para dar conta dessas variabilidades do real. Todo trabalho implica uma permanente gestão. A gestão, e aí nós temos isso muito claro do ponto de vista da atividade, não é exclusividade dos gestores. Os gestores fazem gestão, mas todo trabalhador também é obrigado a fazer uma gestão, o que Schwartz chama uma microgestão. Até em uma linha de montagem, os trabalhadores são obrigados a fazer uma gestão para dar conta dessas variabilidades. Então, entendido isso, nós podemos colocar uma quinta questão. Bom, fica claro que todos fazem gestão e essas variabilidades do real, esses imprevisíveis do real, obrigam o trabalhador a todo momento fazer esses ajustes, que é essa gestão, mas gestão do quê? Essa questão é uma questão já de maior complexidade e nos permite adentrar num outro nível de entendimento. Gestão do quê? Que gestão é essa? O que está sob gestão que obriga o trabalhador a entrar em atividade? Por exemplo, então faltou material para fazer curativo, atrasou a remessa lá do almoxarifado e os trabalhadores da unidade de saúde se dão conta, eles têm um estoque pequeno, vai terminar, não chegou a reposição. O que o trabalhador que faz curativo ele começa a fazer? Quando chegam as demandas, continuam chegando as demandas da comunidade, dos usuários, e ele sabe que ele tem que economizar aquele material, porque não vai chegar como estava previsto. Então, ele começa a usar menos material no mesmo curativo. Algumas situações, ele faria o curativo, ele nota, não, aqui eu posso deixar de fazer o curativo e só fazer higienização e colocar um antisséptico. Então, ele começa a fazer uma gestão para dar conta daquilo que o real colocou para ele como uma certa imposição. Gestão do que o trabalhador está fazendo ali? Uma primeira análise ia nos dizer que ele está fazendo gestão do material para curativo. Mas essa análise, imediatamente a gente vê que ela não dá conta. O que ele está fazendo gestão não é do material do curativo, mas é da escassez de material que ele tem para fazer curativo. Mais do que isso, e aí sim que eu acho que é a grande questão para entender a atividade, que essa pergunta, né, gestão do que nos coloca, que é o seguinte, ele tem que fazer a gestão da relação entre a escassez de material e o que está prescrito para ele fazer, que é o curativo. Ele não está fazendo a gestão do curativo em si. Ele está fazendo do material para curativo. Ele está fazendo a gestão daquela escassez de material frente
ao que ele precisa fazer, que é a demanda que a comunidade traz. Então, eu acho que essa é a grande questão. A gestão que o trabalhador tem que fazer é a gestão da relação entre o que deve ser feito, ou seja, o prescrito, e o incidente que o meio colocou, o imprevisível do real. Ele tem que fazer a gestão dessa relação. Ou seja, aí a grande questão, o prescrito participa da determinação da atividade. Na atividade, nós não temos apenas o incidente e o imprevisível do real. Na atividade, nós temos o imprevisível, o real, determinando a atividade, mas temos também o prescrito, a prescrição. A prescrição participa da determinação da atividade. É a relação entre o que ele precisa fazer e a variabilidade, o imprevisível do real, que determina a atividade. Essa questão, a gente pode demonstrar de que o trabalhador é obrigado a entrar em atividade quando a gente observa aquela tecnologia, aquela técnica de mobilização social, que é a operação padrão. Na operação padrão, o trabalhador ele se nega a entrar em atividade. Na operação padrão, o que é? É seguir estritamente e exclusivamente as normas. Quando o trabalhador segue exclusivamente as normas, ele não consegue, a gente vê que o trabalho não anda. A produção para, porque não é possível dar conta do trabalho exclusivamente na prescrição. Então, a operação padrão, eu acho que é demonstração de que o trabalhador tem que entrar em atividade para que o trabalho seja efetivo. Mas eu quero voltar a destacar o que eu coloquei antes, que é o fato de que essa gestão que o trabalhador faz, que é a atividade, é uma gestão que implica tanto o prescrito quanto o imprevisível do real. Bom, vamos dar um passo a mais nessa construção. Eu coloco uma sétima questão para a gente entender melhor isso. Se eu estou dizendo que o prescrito, ou seja, a norma, participa da determinação da atividade, tanto quanto o imprevisível, porque o imprevisível já estava claro que o trabalhador entra em atividade para dar conta do imprevisível. O que a gente às vezes esquece é que o trabalhador entra em atividade também considerando o prescrito, considerando essa relação. Então, para entender isso melhor, a gente precisa entender o que é a norma, o que é a prescrição. A norma, a prescrição, é a determinação de uma regularidade. A norma é a tentativa de tornar regular, tornar sempre o mesmo no processo de trabalho, fazer com que a execução seja apenas a execução do que já está prescrito anteriormente, e que seja sempre assim. Então, a norma é a determinação de uma regularidade. Mas nós vimos que, desde o começo da nossa conversa, e que nós temos sempre imprevistos e variações. Vamos fazer, então, um pequeno exercício mental para entender melhor isso. Onde nós não teríamos imprevisíveis e variações, de maneira que a norma garantisse a regularidade do trabalho sempre. Como é que a gente poderia pensar numa situação onde não tivéssemos imprevisíveis e que a norma desse conta da vida? Seria só na eternidade. Na eternidade, as coisas já estão dadas uma vez por todas. Não tem variação, não tem devir. Na eternidade, não existe movimento. Na eternidade, nada muda. Então, na eternidade, a norma daria conta da vida. Nós não teríamos vida aí, mas tudo bem. E nós estamos fazendo o exercício mental. Na eternidade, então, as coisas estão dadas de uma vez por todas. E vocês já vão entender por que eu estou levantando, fazendo esse pequeno exercício do pensamento. No nosso mundo, que é o mundo do tempo, não é da eternidade, tudo muda. Tudo está em movimento. O meio é infiel, como diz Canguilhem. Se tudo muda, como nós podemos ter normas? Como nós podemos ter alguma regularidade? Porque alguma regularidade nós temos. E como eu falei,
as normas participam da determinação da atividade. Então, isso é importante a gente entender. Se a gente entender isso, a gente entende o que é a norma. Então, a questão central para entender a norma é entender que a norma é a imposição de uma regularidade contra o movimento do tempo. A norma é uma imposição, ou seja, a norma é uma imposição ativa contra o tempo. A norma não é uma estabilidade passiva, é uma estabilização ativa. Eu acho que entender isso é essencial para produzir regularidades, para possibilitar a estabilidade, mesmo que seja provisória ou limitada. Diante do movimento das coisas, é preciso ser ativo. Por isso, a norma não é passiva. A norma é ativa. Ou seja, isso nos permite entender o que Foucault nos mostra muito bem, que a norma é um arranjo de forças. A norma é a condensação de relações de forças. São forças ativas, forças em ação que permitem a manutenção da norma. Isso nos leva, então, à compreensão Foucaultiana de norma e de lei. As relações de forças, como Foucault demonstra muito bem, elas se cristalizam em normas, em leis, em prescrições. Acho que, entendido isso, nós já estamos num nível de complexidade já bastante avançado dessa construção, e aí é importante a gente ver por que é importante entender que a norma é cristalização de relações de forças para a nossa discussão. É importante entender isso para a gente entender que quando nós falamos que atividade é a relação, é a gestão da relação entre normas e variabilidades do real, nós estamos falando que atividade é a gestão de relações de forças. Não é a gestão de coisas, como a gestão de curativos. Não é a gestão de pessoas como se fossem coisas, ou a gestão de espaços físicos para fazer uma fila. É a gestão de relações de forças. E agora a gente pode explicitar o que estava subentendido, não foi dito, mas estava subentendido, é que se a norma são forças cristalizadas, condensadas, as variabilidades do real também são forças. O que impõe esses imprevisíveis, o sujeito que chega descontente ou agressivo no serviço de saúde, é um conjunto de forças que está ali atuando, forças da crise social, do descontentamento, da miséria, de várias naturezas, forças daquele sujeito que está ali desorganizado, mas são forças, são sempre forças. Os imprevisíveis, o real, as variabilidades, são forças. E elas encontram as normas, que também são forças. E o trabalhador está nesse, digamos assim, nessa situação de dar conta desse conjunto de forças. Por isso que eu não gosto muito da expressão do Schwartz, quando ele diz que a atividade é o debate de normas. Eu diria que a atividade é o embate de forças. Temos ali um embate de forças. Bom, nós já estamos bastante avançados, então, nessa compreensão. Eu colocaria, como uma pequena síntese, todos, como nós vimos, todos fazem gestão, todo trabalho implica um conjunto tenso de negociações, porque esse embate de forças é um conjunto de negociações, porque se todos fazem gestão, existem múltiplas gestões possíveis. Então, o que está em jogo ali é uma negociação de negociações, como diz o Schwartz. Porque cada um tem
do ponto de vista que está inserido naquele processo e das forças que também lhe habitam, tem uma certa gestão a propor. Então, é sempre uma gestão de gestões. Para dar conta da tensão entre as normas antecedentes e as variabilidades do real, há uma disputa para tornar compatíveis as diversas gestões heterogêneas que estão colocadas ali. E imaginem isso não acontece em um puro plano horizontal. Tem hierarquias organizacionais, hierarquias de poder, hierarquias de potência, pessoas com maior capacidade de expressão, outras menor capacidade. Então, é um conjunto complexo de gestões em negociação. Então, entrar em atividade é dar conta desse embate de forças. E aí, entrar em atividade é o que o Schwartz chama de renormatizações. Ou seja, a renormatização é uma saída, uma solução criativa para a tensão que aquele embate de forças está colocado. Então, a renormatização é o que nós chamaríamos a solução produtiva para esse campo de forças que está sempre em tensão, uma saída criativa. E aí eu coloco uma nona questão. Diante dessa tensão, sempre se produz renormatizações? A renormatização é o único caminho, é o caminho natural? Sem dúvida, a renormatização é o caminho mais saudável e mais produtivo, porque é o caminho criativo. Mas isso não é o que acontece sempre. Entre as várias possibilidades, nós temos a renormatização, mas muitas vezes não existem condições para dar conta de uma forma criativa entre essa tensão entre o prescrito e as variabilidades do real. Porque essa tensão é sempre uma situação problemática, é sempre uma situação problemática no sentido comum do termo de problema, que se o trabalhador tem um problema que tem que dar conta, mas também no sentido deleuziano, de que cada problema tem a solução que merece, como diz Deleuze, ou seja, a maneira como se coloca o problema permite uma solução ou outra solução. A criação da solução está na forma como aquele problema se coloca. E se coloca por quem? Se coloca pela situação no encontro com aquele coletivo de trabalhadores. E aí nós já vamos entrar, então, um pouquinho numa questão bem interessante. Dependendo de como se coloca o problema, nós temos a solução criativa, que é a renormatização, mas, muitas vezes, não há condições para que o trabalhador entre em atividade. E quando eu digo que não há condições, o que eu estou dizendo? O trabalhador ele fica preso no que Yves Clos chama a contradição entre a sacralização do prescrito, ele chama a sacralização do regulamento, e a transgressão. Quando não há possibilidade de uma renormatização, o trabalhador ou o coletivo de trabalhadores, eles ficam confinados nessa contradição. Ou eles seguem o regulamento, ou eles transgridem. O que é a sacralização do regulamento que o Clos define? É a simples execução da prescrição. O trabalhador, ele é aquele trabalhador que, diante de qualquer situação, diz, não, eu não vou fazer porque isso não está previsto. Não tem base legal, não tem norma, e ele segue exclusivamente a prescrição. Isso é a sacralização do prescrito. E a transgressão é o desvio do prescrito, o desvio da prescrição, mas sem passar por uma validação coletiva. É um ato individual onde o trabalhador, diante de uma situação, vê que aquela norma, aquela prescrição não dá conta, ele assume o risco individual, em nome próprio, de não seguir a norma. E ele também vai responder por isso. Então, essa é a transgressão. A sacralização, enquanto regulamento, é aquele apego burocrático e defensivo à norma. E a transgressão é o desvio individual da norma, que não passa, é o cumprimento do prescrito sem passar por uma validação coletiva.
Então, nós vemos que nós temos três caminhos diante dessa tensão que os imprevisíveis do real colocam para o trabalho. Nós temos a renormatização, ou seja, o trabalhador entra em atividade e dá uma solução criativa, mas nós temos também a sacralização do regulamento, ou seja, o apego burocrático à norma, ou a transgressão individual. Essas são três formas de como o problema da tensão se coloca para aquele trabalhador ou para aquele coletivo. E aí nós podemos chegar a mais uma questão, a 10ª questão. E o que determina esses diferentes caminhos? O que faz com que o trabalhador consiga produzir uma renormatização ou fique preso nessa contradição? Ele transgride ou ele burocraticamente se apega à norma? O que favorece a atividade? O que desfavorece a atividade e mantém essa contradição? O que favorece a constituição, né, de uma saída criativa? É sempre a organização do trabalho. Ou melhor dizendo, o que favorece essa solução criativa é a constituição de um espaço coletivo para negociações e arbitragens coletivas. Um espaço de arbitragem coletiva que permita o coletivo de trabalhadores negociar soluções e validar essas soluções no coletivo. É o que Deleuze chama do espaço público no trabalho. É a arbitragem e a negociação coletiva que diferencia esse desvio que se faz do prescrito ser uma transgressão ou ser uma renormatização. Quando esse desvio do prescrito ele não é validado coletivamente, não é validado pelo coletivo, ele é mera transgressão individual. Mas quando passa por um processo coletivo de validação, ele é uma renormatização. A arbitragem coletiva é a submissão daquela situação problemática de tensão a um referencial coletivo. É esse referencial coletivo de valores, de entendimentos, de interpretações, de experiência daquele coletivo, que faz com que o trabalhador possa se desviar da norma, possa se deslocar do que está prescrito, sem incorrer em uma transgressão. E por que o coletivo é condição para a renormatização? O coletivo é condição para a renormatização porque o afastamento da norma sempre implica um risco. O risco do trabalhador cair na ilegalidade. E coletivo aqui não significa um grupo de pessoas, e sim uma dinâmica e um funcionamento de mútua implicação e comprometimento. Então, a transgressão é uma transgressão individual, mas a renormatização que o trabalhador faz, nunca ele faz em nome próprio. Ele faz esse afastamento da norma, que é a renormatização, sempre em nome de um coletivo. Essa é a diferença entre renormatização e transgressão. Ou ele avança na descrição do espaço coletivo com o conceito de gênero. E Schwartz também avança numa definição do espaço coletivo com o conceito de entidades coletivas relativamente pertinentes. A gente não vai ter tempo de entrar aqui nesses dois conceitos, mas são duas formas de pensar essa dimensão coletiva, que é a dimensão do tácito, do compromisso coletivo, do envolvimento entre os trabalhadores. Essa dimensão do coletivo é o que Deleuze e Guattari definem como a dimensão molecular. É uma dimensão que ela não tem a natureza das normas, ou seja, não são forças estratificadas, Deleuze usou o conceito de estratos, não são forças cristalizadas com normas, mas essa dimensão molecular também não é o puro caos dos imprevisíveis do real.
Essa dimensão molecular é uma dimensão intermediária. É uma dimensão que tem uma consistência metaestável, como o Simondon nos explica. Nós não temos tempo também de entrar no conceito de metaestabilidade aqui, mas já fica como uma dica para vocês irem atrás desse conceito. O que é importante a gente ficar, então, disso que eu estou colocando, é que a dimensão coletiva é uma dimensão intermediária entre as normas e o caos dos imprevisíveis do real. É esse tecido molecular que se constitui nessa dimensão coletiva que permite a constituição de relações de compromissos, de valores e entendimentos compartilhados, que constituem a possibilidade da renormatização. A atrofia dessa dimensão molecular, a limitação dessa dimensão molecular, restringe o espaço para a negociação de alternativas coletivas, restringe o espaço para que o trabalhador possa entrar em atividade com, digamos assim, o suporte de um processo coletivo, e não fazer de maneira que ele não faça uma transgressão individual, que ele não haja saindo da norma em nome próprio. E que não fique, então, preso na contradição, sacralização do prescrito, sacralização do regulamento e transgressão. A dimensão molecular é o que a psicologia organizacional chama de organização informal. Eles se deram conta que tem uma dimensão que opera, que não é nem das normas, nem é pura transgressão, mas eles não entendem essa dimensão molecular porque eles pensam essa dimensão da organização informal, que é o molecular, em termos de individualidade, em termos de papéis e de liderança. Isso não dá conta dessa dimensão molecular, porque ela é pré-individual. Nós não temos tempo de entrar nesse elemento, mas já fica mais como um elemento. Então, eu vou entrar na última questão, 12ª e última questão desse nosso percurso, colocando a pergunta: o que favorece e o que dificulta a formação do coletivo? O que favorece a constituição dessa dimensão molecular e o que desfavorece? O que favorece, o que desfavorece essa dimensão é sempre a organização do trabalho. Então, nós temos uma organização do trabalho que tem uma margem de flexibilidade, que ela permite certos afastamentos da norma validados pelo coletivo. Ali nós temos a produção desse coletivo, a produção dessa dimensão molecular. Mas quando nós temos uma organização do trabalho rígida e normativa, uma organização inflexível, nós não temos como produzir coletivo nesse ambiente. Por quê? Porque o coletivo é o espaço para o desvio e variação. O coletivo é um espaço que se constitui a partir dos sujeitos poderem expressar níveis de autonomia e se comprometerem entre si com aquele processo de decisão coletiva. Se nós não temos esse nível de flexibilidade, e vamos lembrar o que era o Taylorismo. O Taylorismo é a tentativa de conter desvios e variações. E nós já vimos também que a norma é uma configuração de relações de forças cristalizadas. O que é uma organização inflexível? É uma organização onde a norma tem que ser imposta, ou seja, essa configuração de forças que é a norma, ou seja, uma configuração de poder, não é partilhada. Se o poder não é partilhado em nada pela organização, se a única opção que a organização dá para os trabalhadores é seguir a norma, não há ali um espaço para as potências daqueles trabalhadores se exercerem. E se as potências não se exercem, elas não produzem coletivo. O coletivo é um coletivo de potência, mas potência não potencial em si, potência em ato. Se não há espaço para essa potência se exercer, se a organização não partilha em nada o poder, se ela não permite o mínimo afastamento da norma, e a norma é relação de força, é relação de poder, se a organização não partilha poder, ela não agencia potências. Ela não produz atividade. Então, essa, eu acho que é a grande questão para a gente, digamos, concluir esse pequeno itinerário
de pensar trabalho e gestão do ponto de vista da atividade. A norma é cristalização de relações de forças. Se a organização não partilha esse poder, no sentido de abrir uma margem para um afastamento da norma e incorporar outras potências no processo, ela não agencia a potência. Ou seja, uma organização rígida, que não partilha poder, ela não permite a emergência de novas potências e de novos sujeitos. Nós temos aí uma organização que não produz potência. É um poder que não produz potência, é um poder que produz resistência. O comprometimento com o trabalho se dá a partir do agenciamento das potências dos trabalhadores. E isso exige que a organização partilhe um pouquinho o seu poder, que ela abra espaço, uma franja, para que nessa franja se produza uma dimensão molecular, onde possam emergir outras potências. Bom, nós fizemos, eu acho, um bom percurso aqui, e agora, então, a gente abre para conversar um pouquinho no tempo que nós temos. Então, muito bom, Zé, obrigada. Ótimo escutar a tua apresentação assim sucinta e acho que muito didaticamente pensada, né? Que eu acho que facilita muito, né, para o pessoal que já recebeu o teu livro lá no plano da disciplina, para poder acompanhar a leitura do texto que tu produzisse e que está publicado no livro. Bom, então, agora a gente abre algumas questões. Enquanto tu falavas, o chat foi animado ali, algumas questões já foram colocadas, né? E outras tantas, a Vilene está conosco na tela, a gente diminuiu as pessoas porque isso facilita te escutar, viu? Por isso que, mas está todo mundo aqui sem câmera, mas presente. Mas eu vi que a Vilene ia registrando coisas, eu também registrei várias, e eu creio que o restante do grupo também. Então, podemos abrir, pessoal. Eu peço que vocês comecem, porque eu estou num momento de muito barulho aqui na frente do meu edifício, e isso vai dificultar um pouquinho. Então, eu abriria para os demais, e depois eu tenho algumas questões para trazer para a nossa conversa também, tá? Bom, já que eu estou com a câmera aberta, eu vou dar início aqui aos comentários. E primeiro, Josemar, queria te agradecer pela aula e pela generosidade, no sentido de como foi possível te acompanhar assim, no teu pensamento, e à medida que eu ia te escutando, eu também ia me lembrando da leitura do teu texto, né? Que acho que tu vai fazendo um percurso aí, que a gente também encontra no teu texto, e com uma apropriação muito, muito bem construída, muito bem feita dos vários conceitos que tu trabalhas. Então, queria te dar parabéns, tanto pela aula, como tua produção textual, teu livro. E aí, enquanto eu te escutava, eu fui pensando muitas coisas, assim, né? Pensando várias questões. E algumas delas têm a ver um pouco com o meu campo de pesquisa atual, assim, como eu estou fazendo o trabalho de pesquisa e de intervenção junto ao UNISE, que é um núcleo interdisciplinar que trabalha com professoras da rede pública do ensino fundamental de São Leopoldo. E aí fui disputando, assim, em vários momentos das conceitualizações, foi me lembrando, porque o que acontece? No momento a gente está fazendo um trabalho remoto, de intervenções remotas, com professoras, com equipes diretivas, e fazendo grupos com elas, em que elas tentam problematizado, né, a dimensão da atividade do ofício docente a partir da experiência remota. E aí várias coisas assim tu foi trazendo, eu fui anotando e fui me lembrando de frases, de questões que têm aparecido nos grupos, assim, que têm produzido sofrimento ou que têm produzido uma possibilidade até da gente pensar essa dimensão do coletivo enquanto em ato, né, ou dessa questão da renormatização, então da constituição de novas normas. Eu vou fazer alguns comentários, assim, só para a gente poder dialogar, assim, que foram me afetando muito, e depois se passo aí, que com certeza o restante do grupo tem várias questões a trazer, né? Mas uma questão que eu fiquei pensando é a questão da renormatização, né? Então, essa ideia da construção de outras normas, né? Que tem a ver um pouco com isso que tu falava, dessa dimensão molecular
que não é nem o prescrito ali das linhas segmentares, né, como o Deleuze vai dizer, que tu coloca lá no teu texto, nem o fora, nem o caos, nem o caótico. E fiquei pensando nessa experiência atual, a partir da pandemia, né, que demanda das professoras essa composição de renormatização, né? E aí me lembrei, por exemplo, de algumas frases que as professoras trazem do tipo, o direito à desconexão e o dever da conexão. Isso tem aparecido nos grupos, né? E fiquei pensando se o dever da conexão não seria a norma atual que professoras, em função da pandemia e de um trabalho online, quer dizer, qual é a nova norma ou uma das normas que se colocam a partir da experiência da pandemia, pensando os trabalhadores da educação, né? E aí me parece um pouco que esse dever da conexão e de ter que se apropriar muito rapidamente das questões tecnológicas e de outras lógicas que se colocam, que são muito diferentes da experiência presencial, né? E aí todo o sofrimento que elas trazem a partir dessa norma, e no momento que uma organização ainda está muito rígida, sabe? Isso que tu fala da organização do trabalho, né? Então, quando essa organização não permite o agenciamento, não permite que os trabalhadores possam se reinventar também a partir disso. E o direito à desconexão, já fiquei pensando como esse caos, né? Porque daí parece que também seria o sair fora totalmente, né? E talvez não, como não pensar a questão dessa renormatização, da construção de novas normas. E aí fico pensando o quanto que talvez o nosso trabalho nessa constituição de um coletivo com essas professoras não possa caminhar nesse sentido. O que tem no meio, né? O que tem entre a norma que coloca o dever da conexão como norma, e aí elas trazem assim, o não limite do trabalho e do não trabalho, o WhatsApp que fica conectado até a meia-noite, elas têm que estar respondendo pais, alunos, tem que postar a tarefa. Então, esse dever da conexão permanente que traz sofrimento, que traz sobrecarga de trabalho, que traz uma sensação de que não existe não trabalhar, que elas estão sempre trabalhando, né? E, por outro lado, fica assim quase uma utopia, a utopia da desconexão, né? O direito à desconexão como uma utopia, uma coisa que está longe. Fico pensando, né, nosso lugar ético também, como pensar aí em ativar mais, talvez, essa dimensão molecular, né, no sentido do o que pode ter no meio, né, o que pode ter entre aí, quer dizer, quais são as linhas moleculares que, no caso, né, as trabalhadoras da educação têm constituído nesse momento. E aí fico pensando muito a questão do coletivo como potência em ato, né, porque se por um lado elas trazem essa sensação da desconexão permanente, de uma tarefa que também está prescrita, está colocada ali como uma imposição. Por outro lado, eu acho que a questão do coletivo vai sendo, em alguns momentos, vai acionando linhas mais moleculares, né? E aí elas vão dizendo, a gente começa a se ajudar, a gente vai pensando em dar um limite, então combinar com a escola, olha, até tal horário da noite eu respondo o WhatsApp, depois não respondo mais. A gente vai criando linhas elas vão usando vários termos, assim, linhas de sociabilidade, linhas de ajuda mútua. Aquela que sabe já usar a ferramenta tecnológica ensina para quem não sabe. Então, assim, mas como é importante toda essa teoria que tu trazes, porque nos ajuda, eu acho, a gente está mais sensível a perceber essas linhas de molecularização, né? Porque senão pode passar batido, né? Porque como está muito forte essa tarefa da conexão, isso passa muito batido, né? E aí, acho que pensar o ensino superior não é muito diferente disso, talvez, né? A experiência do ensino remoto também a nível superior também vai trazendo, assim, quais são as prescrições e quais são as linhas moleculares que a gente consegue também agenciar, né? No sentido de não se sentir sozinho dando aula, né? No sentido de também poder se sentir e investindo no encontro com os alunos, incentivando os alunos a trocar conosco, né? Porque senão a sensação de solidão talvez nos coloque mais nessa dimensão, aí pensando no ensino superior, né? Da norma, da prescrição. Bom, eram um pouco esses os comentários, mas assim, pensando um pouco, né, a partir de algumas questões que tu colocaste, para a gente ligar com os trabalhadores da educação, seja no ensino fundamental, como também no ensino superior, né? E fico pensando isso, o desafio da gente pensar esse coletivo como essa potência em ato, e essas linhas moleculares aí, né? Como a gente tem que estar atento para poder fomentar e instrumentalizar
que essas linhas se perpetuem e ganhem maior consistência, talvez, né? Eu me lembrei de uma frase de um prof que disse assim, ó, só quem está em sala de aula sabe o que significa isso. Isso ele falava em relação à experiência presencial. E olhem que riqueza de sentidos para a gente pensar, né? A dimensão do prescrito do real, ou dessa linha entre, né? Da questão aí das linhas moleculares que são trazidas. E aí, só quem sabe, eu diria, né? Pensando a partir do que tu tá trazendo e ouvindo as profs, a experiência da pandemia, só quem sabe o que é da aula, estar na frente de uma sala de aula remota, sabe o que é isso, né? Então, quais são as novas infidelidades do meio que vão sendo agenciadas, né? Da internet que cai no meio da aula e tu desespera, porque deixou lá um monte de aluno esperando, do som que tá travando. Bom, daí tem um monte de outras infidelidades aí do meio, né? Mas, enfim, era isso. Muito obrigada pela aula. Legal, Vika. Dessas questões que tu colocas, assim, muito ricas, eu só vou pontuar algumas questõezinhas ali que me mobilizaram mais. Uma é que nós estamos numa fase que eu chamaria, que eu desenvolvi no livro a ideia de Taylorismo intensivo. Hoje nós continuamos com o trabalho com o mesmo espírito do Taylorismo, que é submeter o trabalhador à prescrição, mas já não dentro de uma lógica disciplinar, e sim numa lógica da sociedade de controle. Então, os trabalhadores estão submetidos a esse Taylorismo intensivo, que é essa falta de limite, o WhatsApp, o trabalho que envolve a vida toda do sujeito. Às 11 horas da manhã, um pai manda um WhatsApp para o professor. Então, é o Taylorismo no que ele tem de mais brutal, mas com uma sofisticação e já com uma brutalidade assim, exponencialmente aumentada. Então, nós estamos mesmo, hoje, com os trabalhadores numa situação muito, muito complexa e numa sociedade atomizada, pulverizada, e a falta do outro como suporte, como amparo, é muito importante para o trabalhador. Quando vocês foram saindo da tela, eu perdi um ponto de referência. E foi bom que, pelo menos, eu e a Fernanda tenham ficado, porque o trabalhador, ele trabalha sempre com essa dimensão molecular, ela é produzida sempre numa relação com o outro. Quando vocês foram saindo, isso me desorganizou. E o professor, eu imagino o professor né, tendo que dar aula para uma tela, é muito desorganizador, é muito difícil, porque nós precisamos desse suporte. Acho que essas ideias, então, que tu colocaste, assim, de como a renormatização se coloca nesse novo ambiente, tudo isso eu achei assim, muito rico. É um grande desafio mesmo pensar nesse novo momento, como a gente pode continuar construindo coletivos. Eu acho que ter essa sensibilidade que tu destacasse para algumas linhas onde o coletivo produz enlace, produz compromisso, produz solidariedade, numa sociedade, né, volto a dizer que não é só no trabalho, mas como um todo, que está cada vez mais atomizado, é o nosso grande desafio. Gente, nós teríamos, minha sugestão é a gente conversar mais uns 10 minutinhos, que eu tenho que daí sair correndo. Ótimo. Eu acabei me estendendo um pouco mais, eu acho, do que o previsto. Não, foi perfeito. Foi perfeito. Eu vou sugerir, eu vi que Daniel colocou umas questões importantes ali, a Daniela também, a respeito de marcadores sociais, da diferença, e a respeito da precarização. Então, quem sabe, pessoal, vocês entram na roda aqui com o Zé. Consegui fazer ligar aqui de novo. Então, eu coloquei algumas coisas, assim, mas algumas perguntas um pouco mais abertas, mas acho que na mesma pira do que estamos falando já aqui sobre essa ideia até da importância e da necessidade do coletivo, né?
eu acho que tem alguns elementos que são interessantes para a conversa sobre como também se dão as estratégias para conseguir tentar sustentar um coletivo em tempos de descoletivização, né? Em tempos de extrema individualização, enquanto estratégia de se criar alguma coisa de se criar uma certa forma de trabalhar. E aí, acho que não por acaso a organização do trabalho atual, ela também caminha numa direção de individualização, ou de conseguir colher frutos daquilo que só é possível a partir de um trabalho coletivo, mas criar a experiência do trabalhador enquanto algo cada vez mais individualizado. E aí, eu não sei como formular exatamente isso enquanto uma questão, mas assim, acho que uma coisa interessante da gente discutir, quando eu estava lendo o teu texto, quando eu estava te ouvindo agora, passa um pouco por isso, assim, tem uma quando a gente está falando dos debates de valores, de um certo até respeito mesmo a isso, que é o elemento de uma vivência no tempo, que a gente não precisa paralisar ele, isso também se mostra enquanto um certo valor do trabalho, que não é, em todas as situações, a coisa mais fácil de compartilhar. Eu vejo assim, uma das tuas referências é o Lazzarato. Eu lembro de uma fala que o Lazzarato fez recentemente num evento que a gente foi, de que, retomando aí também outros teus interlocutores, quando tu usa alguns conceitos de Spinoza, de que, bom, às vezes as pessoas defendem a tristeza no trabalho. Porque a proposta mesmo de produzir outros afetos pelo trabalho, às vezes, está tão além da capacidade de um corpo que está tão sofrido de sentir, de que ele precisa defender ou não sentir. E aí eu fico pensando um pouco pela coisa da estratégia de criar coletivos onde a ideia de coletivização tá frágil, em parte porque a estrutura não quer a coletivização, em parte porque os corpos estão enfraquecidos. E aí, um pouco a questão que para mim fica, assim, e acho que é interessante da gente trabalhar a partir das tuas proposições, tá, e como é que a gente produz a transmissão desses afetos para gerar coletivização, para então dar saúde para esses trabalhos. E aí acho que também desse lugar, talvez, da própria discussão da gestão, pode ter algumas pistas interessantes. Para complementar, eu só vou trazer, porque eu acho que o Daniel, ele formulou no chat, isso que ele trouxe agora, de uma maneira assim, bem direta. Então, eu sei que é difícil a gente falar e ver o chat. Se o Daniel me permitir, eu vou ler o que o Daniel formulou ali, que eu acho que aí faz a liga com todas essas questões que o Dani trouxe agora. Né? O Dani colocou: fico pensando se, assim como na operação padrão, que é efetivada e planejada primeiro como proposta, e aí se mostra uma estratégia de visibilização da impossibilidade de se trabalhar na estrita prescrição, não pode a sacralização do prescrito, por vezes, funcionar como uma estratégia de resistência ao próprio uso da atividade pela organização do trabalho. Então, uma questão, né, entre o jogo da sacralização, né, que tu trazias, né, e a transgressão, a pergunta do Daniel vai nessa direção: se a sacralização, por vezes, que tem, né, que tem muito a ver com a ideia da operação padrão, que é trabalhar no estrito limite da prescrição, não pode produzir resistência, na verdade, aí, né, ao funcionamento, né, no sentido de perturbar o funcionamento das coisas, que de algum modo quer que a gente se ative, né, permanentemente para fazer funcionar um sistema. A outra questão que o Daniel coloca também me surgem questões sobre como pode se dar renormatizações nesses novos contextos de radical individualização dos modos de trabalho, como dos entregadores de aplicativo, por exemplo, juridicamente, muitas vezes experiencialmente isolados e considerados como trabalhador-empresa. Se o coletivo é continuamente invisibilizado, como renormatizar? Né? Uma questão bem interessante, né? Porque diz do jogo das políticas de individualização, né, do contemporâneo, e que sustentam, né, a lógica neoliberal, que a gente vê aparecer com toda a força, e, ao mesmo tempo, toda a perspectiva de que, pela análise e pela experiência do trabalho como atividade, nós podemos ativar coletivos e, portanto, enfrentar as políticas de individualização. Então, eu acho que é um pouco essa questão que eu já junto uma minha aí para a conversa. Olha, muito ricas essas questões, são muito ricas porque são questões que eu estou começando a pensar
um pouco mais agora, e acho que é o nosso grande desafio. Porque o trabalho como nós conhecíamos, que era esse trabalho que o Marx dizia que era a mais miserável mercadoria. O que é o trabalho? É uma mercadoria que o trabalhador vende. Isso é uma coisa, uma invenção do capitalismo, não existia antes um sujeito se colocar a ser usado por um outro. Isso só existia na relação de escravo, mas escravagismo não é trabalho. Então, Marx dizia que o trabalho é a mais miserável mercadoria. O pior é que essa mais miserável mercadoria, esse inferno que foi o Taylorismo, onde o trabalhador tinha que se colocar sob o uso do outro sem a mínima margem para fazer um uso de si por si, para exercer sua potência. Claro que ele exercia, mas era sempre contra aquela gestão. Nós hoje sentimos saudades desse terror. Nós estamos num mundo tão distópico onde ter o prescrito é, sabe, é sair do inferno, pior ainda. Sair do último círculo do inferno. Nós estamos entrando no último círculo do inferno. E o sofrimento do entregador de aplicativo, que é um sujeito atomizado, solto, é como se ele tivesse sido jogado no espaço sideral sem nenhum outro para ele. Ele não tem nenhum prescrito. Ele só tem que dar o resultado, mas não tem nem a prescrição. É o pior dos mundos. Então, isso que nós odiávamos, que era o Taylorismo, que nós combatemos, hoje é um privilégio de quem tem um empregador e tem uma prescrição. Porque, pelo menos ali, na resistência, havia um espaço para produzir uma dimensão molecular e ter um uso de si por si, exercer uma certa potência. Porque o Taylorismo, e aí, no meu livro eu trabalho o lado obscuro do Taylorismo, o Taylorismo sempre soube que, apesar dele ter um discurso, de que era esse discurso, na exposição eu não tive tempo de entrar nisso. Claro que o espírito do Taylorismo é buscar submeter o trabalho absolutamente à prescrição. Mas o Taylorismo sempre soube que isso não era possível e nem era eficiente. Então ele tinha uma face oculta, que é o que o Deleuze também trabalha no livro sobre o Kafka, que a burocracia sempre soube que ela tem as normas, mas que ela tem que ter sempre uma porta dos fundos por onde sai o lixo e entra o ladrão ou entra outras coisas. Por ali, o Taylorismo, a burocracia sempre souberam que nenhum sistema funciona em si. Só que nós estamos hoje num sistema muito mais terrível. Um sistema que nós temos que pensar como é que vai se produzir a resistência nesse sistema. Como é que se produz esse molecular. Eu sou parceiro de vocês para ter isso como uma linha de pesquisa. Eu acho que porque o trabalho que nós conhecíamos, ele está em extinção. Até porque ele não produz mais valor. Hoje, nenhuma grande empresa tem a sua valorização na produção. Todas elas têm sua valorização na especulação, nas ações, no mercado financeiro. Então, a gente está hoje no mundo, uma distopia total. Eu digo brincando, né? No ano passado, a gente já estava num mundo tão terrível que dizia assim, bom, pessoal, só falta uma pandemia nos atingir para comprovar que nós estamos chegando ao fim dos tempos. Agora não falta nem a pandemia, acho que não falta mais nada. Mas acho que a gente tem que pensar exatamente isso, como pode se produzir uma resistência, porque tem poder aí, se tem poder, tem resistência. Nós temos que pensar como conseguir agenciar isso. Sou parceiro de vocês para seguir com essas questões. Eu vou ter que ir, infelizmente a gente se alongou um pouquinho,
Mas foi uma grande satisfação, um grande prazer. As outras questões vocês podem mandar por escrito, que eu quero seguir pensando com vocês. Tá? Pode me mandar e a gente, quem sabe outro dia faz um diálogo, daí já só com um grupo de pesquisa, a gente vê como é que a gente segue isso. Zé, eu quero assim agradecer em nome do grupo, né? E para finalizar, só te dizer assim que acho que tu conseguiste deixar, né, na tua explanação para a gente, assim, a potência, né, dessa perspectiva de se tomar o trabalho como atividade, como essa experiência de microgestão cotidiana, né, dos processos por onde nós podemos produzir coletivos, né? Porque eu acho que essa é a sacada importante aí. Podemos, isso não é uma garantia, não é garantia de nada, mas podemos, é um meio para. E porque justamente o que a gente precisa pensar é como que a gente enfrenta e resiste também a toda uma discursividade que hoje a gente se vê imerso, de que nós temos que ser criativos no trabalho. Isso como uma estratégia dentro de uma certa política de individualização, né, de que nós nos mostremos capazes de nos modularmos subjetivamente, permanentemente, de modo a apresentarmos respostas criativas, né, no âmbito do trabalho. E o que tu nos ajudas a colocar, a perceber, a partir da tua explanação didaticamente muito bem construída, é que a criatividade que tu falas a partir do trabalho como atividade, ela é de uma outra natureza, né? Ela é da ordem de atos de criação que emergem na experiência coletiva do trabalho. Então, eu queria finalizar, acho que ressaltando esse elemento, né? Porque também há uma discussão importante que eu acho que a gente precisa fazer, que muitas vezes a gente se depara com questionamentos dessa ordem. Até onde, né, uma abordagem do trabalho como atividade, ela não colabora para essa lógica que quer, né, dentro de uma certa prescrição, que nós sejamos criativos. Então, eu acho que tu deixaste muito claro de que a criação aqui em questão é uma experiência criadora, né, em meio a um universo de normalizações, inclusive, né, que se estabelecem do ponto de vista do como que nós, então, devemos nos produzir como trabalhadoras e trabalhadores, né, e também a respeito dos próprios modos de trabalhar, né, na saúde, na assistência, na educação. Então, a gente super agradece, né? Muito obrigada por estares conosco hoje e, como sempre, né? Continuamos, tá bom? Tá legal. Foi um Valeu, prazer. Zé. Um abraço, pessoal. Tchau. Abraço. Abraço, Zé. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Zé. Abraço. Tchau, obrigada. Tchau.